Bom, o comparativo de hoje é sobre os 3 carros mais baratos do mercado brasileiro. Se bem que dá para considerar isso barato, Gustavo? Eu acho que não tem mais carro popular no Brasil não, hein? Pois é, beirando 60 mil reais, hoje o que tu compra de 0 km é Kwid, Mobi ou Chevrolet Joy. A gente vai pegar os 3 para vocês entenderem aonde cada um deles leva vantagem, aonde eles levam desvantagem, falar um pouquinho dos problemas, o que pesa em seguro, conforto, equipamento, enfim, tudo o que tu quer saber antes de comprar o teu próximo 0 km. O Fiat Mobi e o Renault Kwid são carros que têm vendido muito bem. O Mobi, então, melhor ainda, né? Tem ficado sempre nas primeiras colocações ali, sempre no pódio junto com os outros Fiats, né? Time Fiat. É, exatamente, né? E o Kwid também, cada vez mais tá subindo aí, e é o Renault mais vendido hoje do mercado. Já o Chevrolet Joy não vende muito bem, não tem uma expressão muito boa, porque até pouco tempo atrás o preço dele estava muito perto do Onix novo. Agora se distanciou bastante, então acho que dá para colocar nesse comparativo. E ele é o que mandou aqui no preço, porque o Joy só tem uma única versão, custando R$ 62.190. Já no Kwid e no Mobi eu peguei as versões mais vendidas deles, que não são a mais barata, mas também não é a versão mais cara. Que no Kwid é o Intense por R$ 58.590 e no Mobi o Like por R$ 57.290. E é claro que aqui nesse canal vocês vão encontrar vídeo de avaliação desses 3 carros, mas nós temos uma dica mais legal. Lá no canal da KBB, aqui no YouTube, eles têm as avaliações desses carros e de outros vários carros também, de uma forma bem mais resumida, mas com todas as informações que tu precisa. Garanto que tu vai gostar. Se tu ainda não conhece, te inscreve lá, dá uma olhada nos vídeos. O Hector é um cara que conhece muito, muito parceiro também, muito gente boa. Vale a pena tu conferir o material que eles têm. Lembrando que a gente sempre fala de 4 pilares, né? Desempenho, manutenção e dimensões, segurança e conforto e comodidade. Vamos começar então pelo desempenho, onde entra a parte de motores. Todos eles são motores 1.0, a grande diferença é que o Kwid é o único deles que tem 3 cilindros. Pois é, o Mobi até já teve uma versão Drive 1.0 equipada com motor Firefly de 3 cilindros, mas ele durou pouco tempo aqui no mercado. Chegou no final de 2017 e durou mais ou menos até o início de 2019, um pouco mais de um ano aí. O motivo foi que a Fiat disse que ele era um motor muito caro para este veículo. Uma pena, né? Porque era bem bom. E o Joy é o antigo Onix, sempre utilizou esse motor, o motor família 1, né? Só no Onix novo é que eles utilizam realmente o motor 3 cilindros. As potências também são muito parecidas, na casa dos 70 a 80 cavalos, assim como o torque também, embora sempre tenha uma vantagem pro Joy, sempre tem um pouquinho mais de potência e um pouquinho mais de torque. Pois é, a grande verdade é que o Joy é um motor, ele usa um motor que foi muito desenvolvido ao longo dos anos, então a GM, apesar de ter só duas válvulas por cilindro, a GM foi melhorando a questão potência e desempenho dele, e também é um motor bem barato, né, o que eu acho muito interessante. O Kwid tem a menor potência dos 3 aqui desse comparativo, mas é fácil de se entender. A Renault, quando optou colocar esse motor, pegou o motor do March, porém tirou as polias reguláveis para tornar ele um pouquinho mais barato. Na prática, a gente sabe que o desempenho é bem similar, né? Apesar do Kwid ter o pior 0 a 100 de todos, com 14,7, na prática a gente sabe que todos eles têm um desempenho urbano bem aceitável. Mas ele perde um pouquinho no 0 a 100, mas daí ele ganha no consumo. Ele é o mais econômico de todos eles aqui. Até porque ele é o mais leve também, então fica fácil de entender isso. E na verdade, às vezes as pessoas não querem ter um desempenho tão alto assim, porque dentro da cidade tu não vai ser piloto de corrida. O que tu quer é realmente economizar combustível, e aí o Kwid pode ser uma boa opção. E vale citar também que esse desempenho melhor do Joy também tem a ver com o câmbio, né? Que é um câmbio, é o único que usa o câmbio de 6 marchas. Ah, é verdade, né? Um câmbio bem mais moderno. Agora, quando a gente fala em dimensões, o bicho pega pro lado do Kwid. A gente sentiu isso na prática, eu me lembro muito bem quando eu testei, que a coluna B ficava aqui encostada no meu ombro, eu fiquei meio que uma sensação de lata de sardinha. Ele é o menor de todos os carros, dos 3 aqui, né? Ele é muito compacto mesmo. E dá para ver isso em largura, acho que é o indicador mais forte. Mais né? forte, até porque ele até tem mais, ele é mais comprido do que o Mobi, só que ele tem mais porta-malas, né? O espaço interno continua sendo pequeno, né? O porta-malas do Mobi é horrível. O porta-malas do Mobi, 230 litros, mal cabem 3 engradados de cerveja de 6. Mas ainda assim é melhor do que aqueles K que tinha 180, eu acho, 190, uma coisa assim, né? Os casinhos bem pequenos, né? Cara, eu vou dizer que o do K era melhor aproveitado. Sabe por quê? Porque o do K pelo menos era profundo. O do Mobi é profundo em profundidade mesmo. O do Mobi, ele é muito fundo. Então, tu tem que ter coisas que sejam estreitas e altas para colocar lá dentro. Se tu botar uma coisa mais larga, já não entra.
Já o Kwid e o Joy tem mais ou menos o mesmo tamanho de porta-malas, e porta-malas bem ok's, na verdade. Só que, como o Felipe falou, de resto, o Kwid perde em tudo, né? Tu fica muito mais apertado lá dentro, né? Eu acho que eu nunca gostei muito do espaço do Joy, mas olhando esses números e me lembrando bem de como é que é a vida a bordo dos três, ele disparado, na minha opinião, é o melhor. A única coisa que ele perde, eu não sei se aqui é uma perda, na verdade, né? É em altura do solo, porque ele é o mais perto do solo. Isso tem a ver muito também com a parte de aerodinâmica, e daí tem a ver com consumo, tudo. Só que nas nossas ruas aqui, ele termina, né, sendo um carro mais difícil de andar, porque é muito mais fácil de bater. Já o Kwid, que é o SUV compacto, ele é o mais alto deles, né? Super alto, na verdade. A verdade é que o Kwid, sim, é um carro muito adequado para as nossas ruas, com piso lunar. E o Joy, tu tem que ter um pouquinho mais de atenção. O fato é que em 2017, quando não era Joy ainda, a GM baixou 1 centímetro esse carro, o que tornou ele mais próximo do chão, mas melhorou a eficiência energética. E ele também é o único, o Joy, que tem a rodas de aro 15. Embora aqui todos eles tenham roda de aço, todos eles usem calotas, eu não vejo grande vantagem em ter aro 15. Aqui até, na verdade, vai gastar mais na hora de trocar o pneu, né? Eu acho que algumas pessoas até criticam também o fato do Kwid ter só 3 parafusos. Eu não vejo isso como sendo um demérito. Na verdade, se segura a roda o suficiente, tá bom, né? Se foi projetado para isso, segura tudo, tá. A única coisa que eu acho que o Kwid podia ter e que não tem na roda é o pino guia, para tu não ter que tirar o parafuso, botar outro parafuso no lugar para não deixar a roda desalinhada, né? O único que consegue puxar reboque aqui, que pode ter engate de reboque, é o Mob, por incrível que pareça. Isso é uma coisa bem estranha, né? Porque a gente sabe que o carro precisa ser projetado para aguentar os esforços, tanto na hora de puxar o reboque quanto no caso de uma colisão. E o Mob, por ser um carro super compacto em comprimento, eu achei que ele não estaria dimensionado para isso, mas ele está. Ele consegue carregar até 400 kg sem freio. Mas aí tem uma explicação também, né, Felipe? Porque ele tem tanto pouco porta-malas, tem que botar um reboque atrás para carregar as coisas. Em questão de garantia, todos são iguais, os mesmos 3 anos, né? Está ficando bem normal na indústria, embora tenha alguns que deem 5, né? Ainda bem, né? E revisões programadas, o mais caro, por incrível que pareça, é o Joy. Embora eu ache que a manutenção no longo prazo, de todos eles sejam muito baratos, mas talvez o Joy seja a mais barata de todas. Eu não sei, eu acho que os três ali são uma briga braba na questão de preço de peças, porque todos os três têm peças muito baratas. É que o Joy, de novo, né, usa peças lá da Corsa da década de 90, então é muito fácil de encontrar peças paralelas e elas são bem baratinhas. Quando a gente entra no quesito segurança, aí pegou o preço. É bem complicado, né? Porque esses carros, eles têm o básico, mas na verdade o Kwid tem um pouquinho a mais que o básico. O Kwid é o único que tem 4 airbags. Enquanto os outros dois têm 2 airbags. E eles têm ABS, mas nenhum deles tem controle de tração ou controle de estabilidade. Então tu fica bem limitado, na verdade, no que tu contém de segurança. Não tem mais nada. Todos também têm Isofix e Top Tether, porque daí isso também é obrigatório por lei, né? Lembrando que controle de tração nesses carros é desnecessário, mas o de estabilidade não. E a gente não pode esquecer nunca também do crash test, né? Que o Onix teve uma nota muito ruim, depois ele melhorou, teve 3 estrelas. O Kwid, lá na Índia, também foi muito ruim, aqui no Brasil ele foi melhor, com 3 estrelas. E o Mob também com 1 estrela, que é o pior deles. Pois é, aí tu vê uma coisa interessante, né? A gente às vezes até questiona o Latin Cap sobre esse novo protocolo que está valendo agora em 2021, porque ele é muito rígido, então é muito difícil de tu ter uma pontuação boa. Mas, quando a gente lembra o que aconteceu com o Kwid lá na Índia, onde ele tirou 0 e a Renault reforçou toda a estrutura dele vindo para cá, que ele ganhou acho que mais de 100 quilos, é bem mais de 100 quilos, acho que uns 150 mais ou menos, só de reforços estruturais. E o Onix, que também foi testado, tirou 0 e a própria GM fez ali a toque de caixa, uma alteração na estrutura da coluna B e reforço nas portas e também colocou o Isofix no carro para melhorar a nota, aí tu vê que não é tão bobagem assim, né? Que o Latin Cap, na verdade, é muito bom para nós consumidores. Afinal de contas, o preço não mudou. Continua caro igual. Só que a nossa segurança não tem preço. E como eles são veículos de entrada, né? As versões, na verdade, não são as versões de entrada, mas são os veículos mais baratos de cada marca, na hora de conforto e comodidade, a gente tem que pegar itens que às vezes a gente não comenta tanto assim, né? O fato é que a gente ficou mais chato também ao longo dos anos, né? Depois que tu fica acostumado com uma série de tecnologias, a gente começa a esquecer um pouco como é que era no passado. Então vamos voltar aí aos anos 90, início dos anos 2000, onde um vidro elétrico fazia toda a diferença. Exatamente. E aí,
Todos eles têm vidro elétrico dianteiro, mas nenhum deles tem vidro elétrico traseiro. E isso faz diferença, tá? Sabe por quê? Porque, mas eu não ando atrás. Beleza, mas um dia tu dá carona para alguém e o cara esquece o vidro aberto. Tu sai do teu carro, tranca a porta e quando tu vê, ficou aberto. Na melhor das hipóteses, chove dentro do teu carro. Na pior, vão roubar os pertences que ficaram no banco. E o vidro elétrico ele fazia parte daquele trio elétrico, né? Que tinha o desembaçador, o limpador traseiro, tinha as travas elétricas e ainda bem que todos eles têm tudo isso aqui também. E olha que tem alguns carros que já caparam o lavador traseiro, né? Num hatch isso é inaceitável. Agora, o que só o Kwid tem é o retrovisor elétrico. Sério? Só o Kwid, os outros todos tu tem que ir com a mãozinha lá do outro lado aqui assim, ó, pra mexer. Não que tu utilize muito seguido isso, na verdade tu utiliza muito pouco essa regulagem, mas ainda assim é surpreendente, né? É muito bom ter, até porque o preço dele ele tá intermediário entre os outros, né? Claro, piloto automático, nenhum deles tem, né? Não ia ter, obviamente. Agora, o rádio, poxa, a gente esperava que todos eles tivessem, né? E não é verdade. O Joy não tem nada, não tem rádio, não tem nada. Não, ele vem com preparação para o som. Sabe o que é preparação para o som? Os fios. É um fio só. É só o fio que alimenta da bateria. Nem fio para os alto-falantes tem. O Mob também não vem com rádio, mas ele tem um pack multimídia de R$ 3.250 que coloca o multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Que, sinceramente, se tu não te importar em perder a garantia elétrica do carro de fábrica, tu pode botar um bem melhor do que tem na concessionária. Ou colocar um rádiozinho convencional mesmo. Já o Kwid, ele vem com um multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay de série. A gente sabe que esse multimídia da Renault não é o melhor do mundo, mas só o fato de ele ter essa conectividade que hoje em dia é tão valorizada por nós e pelos consumidores no geral, eu acho que já torna um ponto bem atrativo e, de novo, parabéns para a Renault. Espero que não tire nos próximos, né? E aí, como eles têm esse item, Felipe, o Kwid também tem uma coisa que nenhum outro tem. Câmera de ré. Sério? Tem câmera de ré naquele carrinho pequenininho? Câmera de ré. Nenhum deles tem sensor de estacionamento, nem traseiro, nem dianteiro, mas o Kwid tem a câmera de ré. Mas eu vou te dizer que a câmera de ré é muito mais útil do que o sensor de estacionamento. Porque o sensor de estacionamento tem aquele delay do sensor ultrassônico, né? Ele demora em meio a 1 segundo para te dar a resposta. Às vezes tu tá vindo meio rápido fazendo a manobra e quando vê, já bateu. A câmera de ré te dá muito mais segurança nesse ponto. Nessas versões aqui, todos têm ar-condicionado, manual, mas tem, pelo menos não passa calor. Isso é importante. E todos são equipados com direção assistida, porém, a do Mob é hidráulica, enquanto que a dos outros dois é elétrica. De novo, né? O motor Fire Evo 1.0 ali, ele não tem direção elétrica, né? Nunca teve. Sempre foi para hidráulica. Um outro item legal que no Kwid, o Kwid aqui tá bem completinho, né? Ele tem computador de bordo, o Mob também tem. O Joy não tem nada. Só vai ter ali o odômetro parcial e deu. Mas o displayzinho digital, pelo menos, né? Mas o display digital do Mob é mais legal. É o do meio. Com certeza. Mas eu tô travado naquela época ainda que os displays eram analógicos, que estavam girando. Assim. Regulagem de altura, de banco e de volante. Normal hoje em dia, né? Pois é, aqui nem sempre é tão normal assim. Algum deles tem? Tem. O Mob tem a regulagem de altura do volante e do banco do motorista. Porque ele tá com opcional aqui, né? Que eu coloquei naquele valor de R$47 mil. Porque aquele que a gente testou não tinha. Não tinha, porque não tinha esse opcional. O Kwid não tem nada. E o Joy tem a regulagem do banco. Mas a regulagem do banco do Joy é bem estranha. Tu te lembra como é que é? É aquele meio canoa, assim, só mexe atrás, né? Tipo do Palio. Não, o Palio é mais canoa, esse só mexe atrás mesmo. Então não mas tudo bem, melhor que nada. E pra ti é onde tu fica o pior sentado, né? Mesmo tu colocando o banco todo pra baixo, o teto fica muito perto de ti, né? Não que o Kwid seja muito diferente, mas é que eu fico meio claustrofóbico dentro do Onix Joy. E em tempos de chave presencial, chave canivete seria interessante também, né? O único que não tem é o Mob. Os outros dois têm chave canivete. Eu vou te dizer que isso é frescura. Isso é frescura. O legal é a presencial, né? Não, o útil é o presencial. Porque tu mantém no bolso, tu entra e sai do carro e não te preocupa em ficar metendo as mãos aqui no bolso para pegar a chave. Agora, canivete ou não, tanto faz. Pra mim, o canivete ou não é só para aparecer pros amigos. Olha só, cara. Isso é verdade. O meu é canivete. E mais um ponto onde o Kwid se sobressai é que só ele é equipado com farol de neblina. O Joy, ele não tem opcional nenhum, né? Tu não tem como colocar nada no carro. Já o Mob, ele tem alguns opcionais, como por exemplo ali os de altura de volante de banco que eu tinha colocado antes. Agora, para te ter o de neblina, por exemplo, no Mob, tu já tem que partir pro trekking.
E aí tu ganha alguns equipamentos a mais, só que também já passa dos 60 mil reais. Mesma coisa no Kwid, tu consegue ganhar algumas coisas a mais no Outsider, mas é bem pouquinho. Na verdade, nessa versão aqui ele já é muito completo. Eles ficam mais com caras de aventureiro. Exatamente. De resto, pessoal, não tem banco de couro, né, que até eu prefiro o de tecido. Eu até entendo, porque, sinceramente, né, não combina com um carro de entrada. Não tem DRL, embora a Chevrolet fale que tenha um filete de LED, mas aquilo não é DRL, porque tu não pode usar ele durante o dia, ele não tem intensidade suficiente, né? Então não tem DRL, não tem farol de LED, não tem mais nada. Não tem auxílio de partida em rampa também. Esses carros são muito utilizados em autoescola. E na autoescola também tu não pode ter auxílio de partida em rampa, né? Senão o pessoal não aprende, né? Verdade. Agora, olhando todos esses itens que a gente apresentou aqui, qual é o melhor na tua opinião? Sabe qual é na nossa? Gustavo, por favor, faça as honras da casa. O Mob. O Mob, né? Lógico, fieteiro, e dizer o que diferente disso? Bem, na verdade, para mim o Mob, eu sempre falo isso, ele não deveria existir. Para mim é o Uno que deveria ser no lugar do Mob, porque o Mob é um Uno com menos porta-malas, tá? E aí, consequentemente, com o motor mais simples e tal, mas ele é o mesmo estilo. Agora, eu acho que ele dura muito mais. O Mob, ele dura muito mais. O Mob, ele tem alguns itens mais interessantes que o Kwid. Embora o Kwid seja mais completo, tenha mais equipamentos, mas mesmo assim eu não sei se o Kwid dura tanto quanto o Mob. A gente tem que reconhecer que a Renault melhorou muito o Kwid desde 2018, quando lançaram ele, porque aquele primeiro ali, os primeiros foram uma bomba, né? Aquele que a gente gravou estava com a suspensão solta, tinha 800 km. Então, tem várias coisas que, poxa, queimaram esse carro no início do projeto. Agora, ele por ter sido um Sandero simplificado, ele também tem um desgaste acentuado em muitas peças. Então ele não é um carro tão durável assim quanto o Mob que o Gustavo está falando. Mas a minha escolha nessa lista, apesar de eu ficar claustrofóbico dentro do carro, continua sendo o Joy. Por quê? Porque ele é o que mais aguenta. E depois é o mais fácil de arrumar. É só tu olhar. Olha, analisa os carros de aplicativo. O que eles preferem? A maioria roda de Joy. É um carro que tem um espaço relativamente bom na frente, relativamente bom atrás e relativamente bom no porta-malas. Peça barata, econômico, fácil revenda. Para mim, é a escolha mais racional. E se quiser mais porta-malas, tem o Joy Plus, que é o sedã, né? Que era o Prisma. Melhor ainda, né? Para fazer esse tipo de aplicativo, botar a GNV ou o que seja, né? Pois é. O Vinícius do Meu Carro Lifestyle que manda um abraço aí. Mas, de novo, né? Aqui está o comparativo para vocês escolherem qual é o melhor para vocês. É isso aí. A nossa ideia não é dizer qual que vocês têm que escolher, e sim que vocês façam as suas próprias escolhas. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.